Não, brincadeira. Nunca você não. A gente tava aqui combinando. Boa tarde pra você de casa. Boa tarde, Patrícia. Muito bom estar por aqui, viu? Seu Lucas Nascimento, é ótimo estar aqui. A gente tá animado, tá de tarde, mas nem sempre é assim, né, Lucas? Eu ia começar bocejando aqui, mas não. Eu deixo sempre pro Cris. O Cris vai conseguir desempenhar muito melhor essa função. Já apareceu aqui até de meia, de roupão? Não, limite zero. Acabou. A gente é mais tradicional. Mas um dia eu vou conseguir. Um dia vai dar certo, certo? Fátima, a gente tá falando um pouquinho sobre essa questão do sono. Você até a gente começou aqui querendo bocejar tudo. Tem gente que curte pra caramba acordar cedo. Aliás, você que acha acordar cedo, você não conhece a Patrícia, que madruga. Mas você tá pensando em acordar, ela já tá de pé já. Mas eu já acabei de descobrir que talvez isso seja um problema, desde que eu durma mais cedo, que não é o que acontece. Ah, tem toda uma questão. Você pode dormir. Ah, tá. Aí é que tá. Posso desenvolver outras doenças. A ansiedade, irritabilidade. Aí que tá, a gente quer saber o seguinte, se você é o galera do time da madrugada, gosta aí de fazer atividade de manhãzinha, já acorda planejando tudo pra lá e pra cá, pensando, tá legal, isso vai ser saudável mesmo ou não? Você tá realmente adiantando aí a sua vida com relação à saúde, não? Ou você é aquele que gosta de acordar um pouquinho mais tarde, tudo, já preparou, durante o dia eu vou resolvendo, prefiro ficar um pouquinho mais na cama, faço minhas atividades um pouquinho depois. Como é que é essa rotina por aí? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, se realmente vale a pena acordar ali mais cedo, tudo naquela energia de manhã, quem acorda de manhã é mais saudável, é mais feliz mesmo. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso daí. O time da madrugada, esse é o tema do nosso programa. E outra, o Lucas fez uma reportagem, né? Foi até um parque, conversou com algumas pessoas. E aí, será que de manhã você tem mais disposição para fazer exercício? E se você faz exercício físico de manhã, você consegue lidar melhor com o dia? São algumas das perguntas que a gente vai fazer aqui. Tem médico especialista e hoje também é dia de artesanato com a Fernanda Beatriz. Exato, e ela manda super bem, viu? Gosto de eu acompanhar, adoro. tá? Ixi, demais. Só não sei se eu vou conseguir fazer, né? Aí é que tá. O desafio é sempre esse. Acordar mais cedo pra fazer. É o dom, esse dom não dá pra aprender mais isso, não dá. Chega disso. E além de tudo isso, claro que tem a sua participação, você vai participar com a gente, mandar a sua interação, tem pergunta, quer saber como é que anda o seu sono por aí? Eu tenho, Lucas, tenho essa rotina aqui, será que estou certa ou não? Tem um doutor com a gente que vai ajudar a responder, mas daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo, é coisa super rápida, não sai daí, o Entre Família volta já. Viu, só intervalo rapidinho, a gente já tá de volta aqui com esse tema que é pra lá de especial. A gente vai falar sobre o time da madrugada. Será que tá tudo bem acordar mais cedo? Você acorda mais cedo? Conta a sua experiência, a gente aproveita essa oportunidade aqui pra a sua sala ser um consultório, né? Um local de consulta. Aproveita o doutor e aproveita o que a gente vai explorar no programa de hoje. E se você quiser participar, como é que faz, Lucas? Muito simples, muito simples. Você vai... A gente tem até uma pergunta pro dia de hoje, ó. Você ama ou detesta acordar cedo? E aí, como é que é? Você vai mandar pra gente pelo 12 98315 0249. Eu vou até repetir. É o 12 98315 0249. Tem até o QR Code aqui, se você apontar o celular já consegue falar com a gente na hora. Manda aí a sua interação, porque a gente tá de olho. Tá aqui posso responder? Amar não amo, não. Não? Não. Eu quero... Mas eu não amo. Eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, mas eu não amo. Como é que ama acordar 4h30 da manhã? Quem ama? Não odeio. Eu gosto da produtividade durante o dia, né? Porque aí os meninos estão quietos e eu consigo fazer alguma coisa. Eu passei a gostar de acordar mais cedo. Eu falava pro pessoal acordava às 5 da manhã, fazer atividade. Eu falei, vocês estão, que isso? Vocês estão loucos pra fazer isso de manhã? Acordar cedinho, fazer atividade. Como mudou sua vida, né? Exatamente. Depois, paguei a língua. Agora só fiz, eu gosto de acordar cedo, planejar certinho, fazer atividade, voltar. Agora eu sou o louco que eu falava lá. Exatamente. E você foi para as ruas, né? Na verdade, você foi para um parque, né? Aqui em São José dos Campos, pertinho da nossa emissora, para conversar com essas pessoas que acordam cedo e aproveitam o ar livre, tanto para fazer atividade, quanto para ler, ou até mesmo estar com a família, né, Lucas? Isso foi super legal, foi super legal. Fui para lá, conversei com o pessoal que procurou ali um lugar verde, tá meio natureza. E tinha gente fazendo piquenique, o pessoal que ia voltar pro trabalho no dia seguinte, aproveitando ali. E até um casal que realmente falou, não, a gente gosta de acordar cedo, faz atividade juntinho, pra gente compensa e muito. Agora, pra você ver o resultado, é só rodando o VT. A rotina tira da gente a habilidade de parar, nem que for por um tempinho e só descansar. Quem dera passar mais tempo aqui. Mas a vida acontece e cada compromisso precisa ser encaixado nessa loucura que seguimos no dia a dia. Mas tem gente que procura deixar isso mais leve, mais saudável, mais tranquilo.
E eu vou até chamar de time porque eu também faço parte dessa galera, viu? Esse pessoal que sai o quê? Dos prédios, das casas, das avenidas e procuram um lugar diferente para fazer atividade física ou só exatamente estar num lugar mais verde. Por exemplo, a gente só rodou aqui um pouquinho e o cenário já começa a mudar. Muita árvore. O que era então som de buzina, agora é som de pássaros. Pessoal, essa galera que vem pra cá procura se exercitar, seja de manhãzinha, tarde, noite, só querem um ambiente para realmente relaxar, esquecer um pouco da rotina. É corrido, é escola, trabalho, corre pra lá, pra cá, enfim, aqui se desliga um pouco. Então vim conhecer este local aqui, conversar com algumas pessoas também que vieram pela primeira vez, outros já estão acostumados a saber que tipo de diferença isso faz no dia a dia delas. E num lugar como esse encontramos diversos tipos de pessoas e suas mais variadas causas que os trouxeram até o verde, na esperança de um clima melhor longe da agitação de uma cidade grande. Aqueles que procuram um piquenique no último dia de férias, tem também aqueles que escolhem esse cenário para eternizar uma foto comemorativa, ou aqueles que buscam a paz para se aprofundar numa leitura que de longe percebe estar bem interessante. Mas interessante mesmo foi ver essa família curtindo tudo isso. Pai, filha e netinha. Essa família de cariocas trocou fácil as praias do RJ pela tranquilidade do parque do interior. E essa cena desde então é mais comum que se parece. É porque aproveitando, curtindo a aposentadoria, e eu amo a natureza. A natureza que Deus criou pra gente é uma coisa fabulosa. Quem curtiu primeiro foi o pai, mas a filha logo se rendeu e consequentemente a neta. Sabe por quê? Sim, gosto bastante porque é um lugar que a gente se acalma, né? O próprio lugar em si já traz um ar mais bucólico, mais calmo. Então, sempre que eu tô assim mais estressada, mais agitada, eu procuro vir e passear com a minha filha, com a minha família, meu marido, meu pai, com todo mundo que eu gosto. E de pensar que o passeio de hoje foi bem aleatório. Não estava nos planos, mas o parque estava no caminho, então... Hoje foi um dia que eu não estava planejando de vir, inclusive. A gente estava passando, aí ela estava um pouco chateada. Eu falei assim, filha, vamos parar no parque da cidade? Aí ela parou e tá aqui brincando, curtindo. E tá chegando aqui, ó. Ai, que lindo, filha. Obrigada. Chegaram e já estão super acostumados, eu posso até dizer, se sentindo em casa. Agora quem está chegando é este casal da Bahia que certamente vai ter uma vida bem diferente de lá. Mas a natureza, pelo visto, é indispensável. Bem, aqui é um lugar bastante arborizado, né? É bom para respirar, pensar um pouco, parar para desestressar, né? Essa correria do dia a dia. A gente tem tantas pressões aí e é um lugar bacana pra gente refletir um pouco na vida, né? E lembra que eu falei que algumas pessoas curtem atividades pela manhã? Esse casal é um deles. Madrugar para praticar atividades físicas já é super comum, além de recompensador, segundo eles. Sim, porque a gente acaba ficando com gás pro dia inteiro, né? Quando a gente não acorda cedo, fica na cama mais tempo, não tem a mesma energia. Se levantou cedo, fez sua atividade, você já fica naquele ritmo, né, do exercício e leva o dia inteiro bem tranquilo. A gente prefere, inclusive. Indica, então, vai fazer atividade de manhãzinha que realmente é o melhor horário. Com certeza, é o melhor horário. Façam atividade pela manhã. Seja para um piquenique, um simples passeio, relaxar, enfim. Seja qual for o propósito, em qualquer hora do dia, a natureza acaba sendo uma opção válida para desvalidar o estresse de uma rotina cinzenta. Tá num parque é tão diferente, essa questão de acordar cedo. Vocês conseguiram escutar um pouquinho o som dos pássaros ali? Até eu que sempre tô aqui fazendo matéria pra lá e pra cá, estar na cidade e tudo. Ir pra um lugar desse é super diferente. Ainda mais poder conversar com o pessoal, entender e ver que pra eles também fazem super sentido o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Mas eu não estou sozinho, nem mesmo à parte, né? A gente tá aqui, olha só, com o Dr. Aurélio Rochael Almeida. Vou até falar um pouquinho sobre a especialização dele, ó. Pneumologista pela Universidade e especialista em sono pela Escola Paulista de Medicina, doutorando na universidade, na Unicamp, em farmacologia cardiovascular e responsável pela clínica Respirato, Laboratório do Sono em Função Pulmonar. Doutor, muito obrigado por você atender o nosso convite, estar aqui Eu com que a agradeço gente. esse tema prazerzaço, viu? que desperta tanta curiosidade, né? Tantas dúvidas. É muito legal. Exatamente, essa questão de dúvida. E eu fui pra lá, conversei com o pessoal, eles contando um pouquinho sobre essa questão de acordar cedo, fazer atividade.
Tem até aquele casal que falou, não, a gente realmente gosta de acordar cedo, vim pra cá, pro parque, tudo, estavam chegando da Bahia, falou, já escolhi aqui, que vai ser o lugar que eu vou vir fazer atividade física. Fazer atividade física, acordar cedo pela manhã, faz realmente bem. Isso é totalmente aprovado. Por quê? A gente é regido, todos os seres vivos, eles têm um ritmo biológico. E os mamíferos, em geral, eles são regidos pela luz. E nós, seres humanos, nós funcionamos muito bem durante a luminosidade. Pelo ciclo de melatonina, que vai, entre outras substâncias aí que vão fazer a gente sincronizar com esse ciclo sono-vigília. E, nossa, é essencial, se a pessoa conseguir acordar cedo de manhã e pegar essa luz com atividade física, porque a gente precisa cortar a secreção da melatonina, justamente para não dar aquela sensação de leseira que a gente fica de manhã, né? Então, aquela letargia que a gente fica de manhã pode ser efeito não só da privação de sono, mas também um efeito ainda da secreção da melatonina. E quando a gente pega uma luminosidade boa dessa de manhã, nossa, aí o dia já é outro. Realmente, até escutei, teve uma época que eu não fazia atividade pela manhã, depois eu passei a fazer, e o dia parece que rendia muito mais, é diferente. E às vezes quem faz, já comecei até com a Pátia sobre isso, como acaba fazendo diferença, parece que o dia acaba rendendo mais, sai mais animado, vem para aqui pro trabalho, enfim, para as atividades, o dia é completamente outro. Porque você acaba gerando outros neurotransmissores aí responsáveis pelo esse bem-estar. Então isso aí dura durante o dia. E não só isso, o fato de você sincronizar bem tomando sol de manhã, isso vai te fazer adormecer mais rápido e melhor durante a noite. Associado à atividade física, então você aprofunda melhor o sono, porque durante o sono profundo você precisa ter o reparo muscular para a secreção de GH e outros hormônios. Então a pessoa que faz atividade física, ela tem um sono mais profundo. E por que algumas pessoas, doutor, algumas pessoas funcionam melhor de dia e outras melhor à noite, né? Isso é uma pergunta interessante. E a gente fala, o corpo da gente foi feito e tal, mas tem gente que não, tem gente que prefere ficar à noite trabalhando, estudando, fazendo atividade física. Isso é uma pergunta muito interessante. Os americanos definiram muito bem, eles costumam usar um termo que chama os owls e os larks, que são as cotovias e as corujas. Então, a coruja é a galera que gosta de dormir mais tarde, e as cotovias que acordam cedo, cantando, né, das aves, né? Então, assim, tem pessoas que são geneticamente, tem uma modificação genética em que a secreção da melatonina acontece um pouco mais tardia. Então, são os vespertinos extremos que a gente chama. Não adianta querer colocar essa pessoa para dormir cedo, que o sono dela vai ser superficial e agitado. Ela precisa dormir um pouquinho mais tarde, porque ela secreta a melatonina um pouquinho mais tardiamente que as outras pessoas. Agora, voltando aos indivíduos, a grande parte da população tem pessoas que são mais vespertinas e outras mais matutinas. Os homens, eles tendem a ter um horário um pouquinho mais atrasado em relação às mulheres. E isso costuma se juntar lá aos 50 anos. Os homens e as mulheres costumam estar parecidos ali na hora de dormir. Tem que esperar esse tempo todo para dar certo. Exatamente. Ainda falta um pouco. Mas as mulheres conseguem ser um pouquinho mais matutinas. E tem as pessoas que também não interessa. Se ela coloca a rotina dela, ou para mais tarde ou para mais cedo, ela se adequa bem. Então, são as pessoas que não estão fixas a esse padrão, um pouco mais vespertino, um pouco mais matutino. Mas tem questionários que você pode fazer com o indivíduo para saber se ele desempenha melhor na parte da manhã ou na parte da tarde. Mas já está para adiantar, por exemplo, os adolescentes, a partir dos 13 anos até os 23 anos, tendem a ter uma mudança da faixa de sono. E a mãe, às vezes, acha que o filho quer ficar até tarde porque está usando eletrônicos. Isso também atrapalha bastante e acaba atrasando mais essa fase do sono. Mas existe, os adolescentes, eles têm uma mudança, que depois dos 23 anos retorna. Alguns ficam um pouquinho mais para tarde. É que a adolescência agora está indo até 25, né? Daqui a pouco até 30 anos e ainda é adolescente. E aí até teve um movimento nos Estados Unidos para tentar colocar a escola um pouquinho mais tarde, porque os adolescentes acabavam acordando muito cedo e eles não conseguiam dormir rápido tão cedo, né? Então, tem que respeitar esse ritmo biológico. Espero que minha mãe esteja assistindo. Depois vou mandar para ela um vídeo de explicação. Já passou da adolescência. Sinto te avisar. Já passei. Mãe, você vai lembrar dessa época, tá bom? Tá tudo certo. E, doutor, se eu quiser, digamos, tentar, não digamos, corrigir, eu realmente funciono um pouco mais tarde, mas eu preciso acordar mais cedo por conta de outros compromissos, trabalho, eu vou estudar. Isso é possível fazer? Eu ir contra o meu relógio? O jeito que eu acabo sendo melhor a minha rotina? É possível fazer isso? Sim. Tem algumas pessoas que são os vespertinos extremos e tem as pessoas que são os matutinos extremos. Sabia que tem gente que das 6 horas da tarde ela não consegue mais fazer 7 horas se ela não está na cama? Eu tenho um amigo que é assim.
Das 7 horas da noite ele não sai, não faz nada, ele está capotado e não tem o que faça manter ele na cama depois das 4 da manhã. Então são os matutinos extremos. Isso é uma alteração genética. E pensando assim nesse atraso que a gente tem pela tecnologia, pela luminosidade, tem como a gente tentar adiantar. Então, por exemplo, Patrícia, você precisa acordar mais cedo, né? Mas, não consigo pegar no sono mais cedo, a rotina. A gente pode tentar adiantar isso. Então, a primeira coisa é muita luminosidade quando você acorda. Então, geralmente, 4 horas da manhã, não vai ter luz. Existe banho de luz, existem dispositivos ou óculos que você pode ter banho de luz para cortar a melatonina. E já no período da noite, a gente precisa diminuir a luminosidade de casa, cortar os tablets, iPhones da vida, né? Tem até um smartphones. modo aqui que a gente diminui, né? Exatamente. Muda a luminosidade, não tem a luz azul. Isso. Cortar os estimulantes, cafeínas, chás, colas, Coca-Colas, né? Então, precisa ter uma mudança, uma higiene do sono, né? Você vai tirando os estimulantes, diminuindo a luminosidade para essa melatonina ser secretada mais cedo. Agora, tem gente que não consegue secretar melatonina mais cedo por uma alteração genética mesmo. Por uma característica, nem alteração, a característica genética. Mas aí tem aquela questão das horas do sono, né? A gente tem aquela coisa popular falando, você tem que dormir 8 horas por noite. Isso, há uns 4 anos, se tornou surreal para mim. Mas eu fico bem com 7 horas. 6 horas eu ainda tô legal. Menos que isso eu já vou, né? Já A média da difícil. população é de 7 a 9 horas. Como é que eu descubro qual que é a minha quantidade de sono? E também não tem... Deixa eu aproveitar, né? Já que estamos na consulta, eu vou falar rápido. E como é que eu descubro, né? Porque dizem que depois, quanto mais velho você fica, menos você precisa dormir, né? Não sei se isso é tão popular. Não é uma verdade absoluta mas isso. Porque se você pega, por exemplo, um CEO de uma grande empresa, e o cara esse senhor tem 80 anos, mas ele trabalha o dia inteiro. Ele vai dormir normalmente a noite inteira. A gente pode tentar tirar uma hora de uma pessoa jovem, mas ele vai dormir às 8 horas, 7 horas, que vai de 7 a 9 horas. Lembrando que também tem os curto-dormidores e os longo-dormidores. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de 10 horas. Como é que você vai descobrir? É aquela hora que você acorda assim, desperta bem, com bem-estar, aquela sensação de que o sono foi bem reparador e você não precisa de despertador. Essa é a quantidade de horas que você precisa exata. Vou testar. Então, se você acha que você fica bem, mas você está precisando de um despertador para te acordar de manhã, talvez seja uma privação de sono. E aí, existe o jet lag social, né? O que é o jet lag? É quando a gente muda de país, fuso horário. E tem o jet lag social. É que no final de semana a gente muda o nosso padrão de sono. Então vai dormir mais tarde, acordar mais tarde. Tem gente que acaba dormindo à tarde, acordando um pouco mais tarde, para compensar toda essa privação de sono que você teve durante a semana. Então acaba tendo essas compensações aí, né? Mais consulta. E você tem alguma dúvida? Você quer fazer a sua pergunta, quer falar como é a sua rotina, o que você pode ajustar, de que maneira você pode ter uma saúde... Porque a gente está falando de uma pessoa que se priva de sono, isso não é legal. E a gente precisa entender o equilíbrio. A vida é equilíbrio, faz bem para a saúde quando você come bem, quando você dorme bem, quando você tem uma boa qualidade de sono. E é sobre esses assuntos que a gente quer falar aqui e também quer rir, quer brincar, quer entender como você lida com as suas crianças, né? Porque a gente está falando aqui de adultos, pessoas que estão querendo. E os adolescentes? E as crianças? Como é que a gente faz para botar tudo isso aí no mesmo patamar? É sobre isso que a gente está falando. A gente volta já. É rapidinho. Estamos de volta com esse assunto bem interessante. A gente está falando de sono, a gente está falando de regra, a gente está falando de rotina. Querendo ou não, acho que você nunca parou para pensar, mas a família é sim uma empresa. E uma empresa que precisa ter combinados, precisa ter contratos, diria o Cris, se ele estivesse aqui. Precisa ter algumas questões, como, por exemplo, o sono que a gente está falando aqui. Que horas você vai dormir? Que horas vocês vão colocar os filhos para dormirem? Que horas é o jantar? Vai ter jantar? Vai ser lanche? Vamos comer fora? Vai ser tudo desordenado? Tem tablet? Não tem tablet? Até que horas? Parece complexo, né? Mas a gente tem sempre aqui no nosso programa um guia de estudos. Eu estou falando da revista Entre Família, que tem vários assuntos e um dos principais assuntos é exatamente esse.
Sim, a empresa é uma família que precisa ter contratos estabelecidos. Você quer saber sobre esse assunto? Você quer saber como ser aquela coisa da operação super nanny aí em casa? Lá em casa, de vez em quando, baixa uma super nanny, é a hora do castigo, é a hora do não sei o quê, é a hora de comer. Recentemente, até meu filho mais velho falou assim, você agora resolveu mudar as regras. Eu falei, não, filho, eu agora só resolvi colocar em prática aquilo que eu ainda não consegui, porque sobrou um tempo e agora vai ser assim. Toda mudança gera um conflito. E aí, você está disposto a isso? Precisa ter joelho no chão, precisa estar bem alinhado aí com seu esposo ou a sua esposa para conseguir essa dádiva. Olha, confesso que não é fácil, não. É uma empresa que no final não tem lucros. Ou será que tem? Fica aí a pergunta no ar. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse estudo, é totalmente gratuito, que a TV Novo Tempo oferece para você. A gente tem um telefone que está na sua tela, 21 27 31 21, ou você pode mandar um WhatsApp, 12 982 44 4449. O que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem ou, de repente, vai apontar o QR Code não está aparecendo nesse momento. Mas você vai entrar lá, vai cadastrar o seu WhatsApp e vai falar, eu quero a revista Entre Família. É aquela que a Patrícia está falando lá na TV. E aí você vai se tornar um aluno da escola bíblica, né? A gente tem pessoas para responder as suas dúvidas. Todo o estudo, ele tem questionamentos e no final você também pode apontar para um QR Code, tem um pouco mais, tem a Darleide aqui dando algumas explicações. Nossa, é um estudo recheado para você e para sua família. Sabe como fazer? Não sabe como fazer? Quer passar aquele recadinho assim para, de repente, a sogra é o seguinte, você já viu lá que tem na Bíblia? Ou a gente tem um livro que fala sobre isso? Aproveita, cadastra ela e deixa para entregar lá na casa dela. Esse é o seu momento. Agora a gente vai dando uma pausa por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente vai ajudar você, tá bom? Agora a gente vai para o Lucas e o doutor. O Lucas vai falar agora pra gente algumas dicas aí, é isso mesmo, Lucas? É isso mesmo, Fati, que bom, ficou de olho nos detalhes da Fati, hein? Pede a revista aí, liga, tudo, garanta a sua também, vai participando, mandando a sua mensagem. Mas agora, pessoal, é o seguinte, eu tenho certeza que você já ouviu alguma coisa relacionada com sono, alguma dica, alguma coisa ali, não, porque tem que dormir tantas horas, não, porque o melhor sono tem que ser da noite. E aí, qual que é o certo? É o que a gente vai aprender, porque eu também tenho algumas dúvidas. A gente tem aqui um quadro, o doutor já está aqui do meu lado. Doutor, a gente tem alguns tópicos aqui que são realmente... Eu já ouvi bastante, algumas já andei pesquisando, outras nem tanto naquela... Será que realmente vale a pena ou não? Será que é isso ou não? Então a gente vem trazer para cá. E eu já quero começar com o seguinte... Na mira da verdade agora. Aí é que tá, na mira da verdade. Entendeu, né, pessoal? A minha primeira condição aqui, ó. O melhor sono, doutor, é o da noite mesmo? Olha, é um tema muito interessante. Por quê? A gente tem que aprender que existem os sincronizadores externos. Existe uma palavra em alemão que se chama Zeitgebers, que a gente usa bastante no termo científico, que são os sincronizadores do ciclo sono-vigília. Então, por exemplo, você quer atrasar o seu sono por motivo de trabalho, e aí você quer dormir aquela quantidade que você gostaria à noite, só que você quer dormir na parte da manhã. Só que existem sincronizadores, que são os passarinhos, galinhas, os automóveis, os barulhos, as crianças andando dentro de casa, já o vizinho que já liga o aspirador de pó. Então, esses barulhos externos, esses sincronizadores, vão falar para o seu cérebro que não é noite. Então, o seu sono já tende a ser um pouco mais superficial. Então, aquela pessoa que trabalha à noite quer dormir durante o dia. Não é o mesmo ciclo de sono, não aprofunda do mesmo jeito que uma pessoa dormir à noite. Porque você tem esses sincronizadores externos, luminosidade que entra na fresta da porta ou na janela. Então, não é o mesmo sono do que o sono da noite. Então, assim, precisa existir essa possibilidade de você, se a pessoa ela está num contexto que ela não pode dormir durante a noite, tem que dormir parte do dia, tentar ser o máximo de silêncio, o máximo de escuridão, temperatura sempre homogênea, ambiente sem muitas variações, porque tudo isso sinaliza para o corpo que não é noite mais. Então, o sono já não é legal. Você tem que se preparar muito para conseguir ele se concentrar e dormir na parte da manhã, que não seja da noite. Realmente, exatamente. Às vezes, onde eu moro na região central e chega final de semana, às vezes que eu vou me programar, vou dormir um pouquinho até mais tarde. Mas é luminosidade ali, é o parque que tem já criança correndo para lá e para cá e gritando, tudo exatamente. Aquilo. Então já começa a mudar. Aí eu sinto realmente, deixa eu levantar, fazer alguma coisa, tentar aproveitar o dia. Tentar, na próxima noite, já dormir mais cedo. Exatamente, né? Já falou, ó, eu vou vacilar dessa vez. Já quero pegar a próxima aqui, condição. Dormir mal traz consequências?
eu começo ali, eu vou dormir mais tarde e tudo, depois não faz mal dormir só pouquinhas horas. gente Isso acha vai trazer que- consequência? Que tem uma forma de compensar isso aí, né? Eu costumo falar para os pacientes o seguinte: o sono é inegociável. Se tem uma coisa na vida que é inegociável, é o sono. Vai ter consequências. Lógico, uma noite mal dormida ou outra, você consegue compensar depois os malefícios com algumas noites subsequentes. Às vezes 2, 3 noites bem dormidas, às vezes precisa de uma semana para você, dependendo de como foi a privação de sono, se foi durante várias noites, uma semana ou uma noite inteira, às vezes você precisa de mais de uma semana para recuperar todo o metabolismo cerebral, toda a agilidade, memória. Então, às vezes o reflexo volta um pouco mais cedo, mas a memória e a parte cognitiva já não é tão boa quanto se você tivesse dormido bem. E às vezes demora uma semana para retornar isso. Então, agora, tem vários estudos que surgiram a partir da década de 2000, e teve um boom de estudos do sono, que a privação crônica de sono, seja por tempo curto, ou por um sono fragmentado por algum problema, insônia, ou por trabalho de turno, leva mais risco cardiovascular, risco de infarto, de AVC. Tem estudo clássico com enfermeiras que trabalhavam de turno, elas tinham mais chance de ter câncer de mama. Vacina, a gente está na época das vacinas, né? Se a gente não dorme bem, a viragem da vacina, né? Você ter a imunidade contra o que você está imunizando, às vezes não tem imunidade tão boa quanto se você tivesse dormido bem. Então tem estudos também clássicos aí com hepatite B, na época, que eles fizeram com pessoas de trabalhadores de turno. Via que muitos não tinham a pega da vacina, né? O termo mais leigo. Porque não dormiram bem à noite, ficaram em trabalhos de turno. Então, traz muitas consequências. E uma delas é a parte principal também, é a parte cognitiva. A longo prazo, isso aí leva mais a demência, a perda de memória, doenças degenerativas como Alzheimer, por exemplo. É até engraçado que recentemente eu fui gravar uma matéria sobre doação de sangue e um dos requisitos era ter dormido bem na noite anterior. E eu já consegui ir numa outra campanha, um amigo meu comentou que não conseguiu dormir bem na noite anterior, não deixaram ele fazer a doação de sangue. Então a gente vê que esses fatores também realmente têm grande importância até mesmo nisso. Então, traz eleva o nível de cortisol, altera a parte hormonal inteira, então você tem mais ganho de peso, eleva o nível de noradrenalina, então aumento de pressão. Então tem muita gente que não cai, o corpo inteiro descansa à noite, inclusive o coração. Você tem uma diminuição da pressão arterial quando você dorme. Tem pessoas que não têm esse descenso noturno da pressão, que tem que cair aí de 10% a 20% da pressão da vigília, não descansa o coração porque tem problema noturno. Né? Então isso traz riscos cardiovasculares também, dentre outros montes de riscos aí. Tá entendendo? Tá anotando aí, né? Não é hora de dormir agora não, pera aí, dorma à noite, pera aí. Acorda aí quem tá do seu lado, não é hora de dormir, entre família agora, pessoal. O sono pode ser recuperado? Essa é a grande questão. Deixa eu até dar uma arrumadinha aqui, ó. Dormir mal, deixa que hoje, mais tarde, eu vou conseguir recuperar o sono dessa noite que não deu certo. Isso dá certo ou não? Consigo recuperar o meu sono? Olha, sim e não. Depende da quantidade e o tempo que você teve uma privação de sono. Então, vamos pegar aí uma pessoa que dormiu mal durante muitos anos. Ela já teve consequências neurológicas, cardiovasculares, risco de câncer aumentado, que não consegue recuperar, parte cognitiva. Agora, uma noite ou outra que a gente acaba perdendo, dependendo da quantidade de horas, dependendo do tempo que a gente privou, se é durante uma semana, um mês, 2 dias, um dia, a gente consegue às vezes recuperar 24 horas, 72 horas, ou até mesmo um pouquinho mais de uma semana para você recuperar todo o malefício que você causou no organismo, toda a toxicidade ali dos neurotransmissores precisavam ser reciclados aí no cérebro e não conseguiram por causa dessa privação de sono. Né? Então, é algo muito complexo aí, não dá para a gente negociar com o sono. Tá explicado. Não negocie com o sono, pessoal. Aproveite, tenta dormir certinho, faz ali. Ele já falou sobre a questão do horário certo da noite, como é importante dormir realmente na parte da noite. Não negociar. Vamos pro próximo aqui, ó. A próxima é: qualidade é melhor que quantidade? Aí que tá. A pessoa dormiu bastante. Nossa, tô super bem. Dormi tantas horas, 9, 10 horas aqui. Mas às vezes acordou a noite inteira. Então vamos lá, por definição, né? A gente tem Sociedade Americana, Brasileira de Sono. O indivíduo precisa de 7, o indivíduo, né, jovem, meia idade, precisa de 7 a 9 horas de sono. Essa é a média. Agora, existem os longo dormidores, são as pessoas que dormem até 10, 11 horas.
E tem os curto dormidores, que precisam de 5, 6 horas e meia, às vezes 4 horas e meia. Mas como é que você vai diferenciar se aquela pessoa ela se sente, né, restabelecida, né, bem descansada com aquele tanto de horas? Às vezes a pessoa ela fala que está bem, só que ela precisa acordar com um despertador, chega final de semana, precisa dormir mais. Então você vê que a pessoa ela está privada e ela está tentando compensar. Mas tem pessoas que precisam de menos mesmo. Então, quando a gente pensa em quantidade e qualidade, quando a pessoa não tem uma qualidade boa de sono, às vezes ela precisa de mais tempo. Então, será que ela precisa de mais tempo porque ela é uma longo dormidora, que é uma pequena parcela da população, tanto a curto como a longa, ou ela está compensando uma noite muito mal dormida? Então, se ela dorme lá só 7 horas, 8 horas, e ela acorda bem, não precisa de despertador, sensação de sono reparador, logo que ela já acorda, ela já está ativa, ok, está ótimo. Ela precisa de 10 horas e ela fica super bem, acorda 10 horas, não tem nenhum outro problema no sono. A gente tem apneia do sono, movimentação periódica de membros, acaba fragmentando o sono, insônia, acordando várias vezes à noite, ela vai compensar com mais horas. Aí, essa pessoa também vai ter mais problemas cardiovasculares, problemas de alteração de memória, parte cognitiva. Então, a gente tem que pensar assim, é aquela quantidade em que você dorme, se sente revigorado, não precisa acordar com um despertador, ou se acorda, já acorda logo, bem desperto, e não precisa compensar isso no final de semana, né? Então, a gente tem que pensar na qualidade, porque se a gente tem qualidade do sono, né, não vai precisar tanto de quantidade para recuperar isso aí, né? Mas uma quantidade muito curta também pode ser um problema aí, porque ela acha que está bem, mas depois precisa ficar compensando, né? E eu já ouvi bastante falar que, depois do almoço, dormir 15 minutinhos para mim, nossa, acorda outra pessoa, vou estar mais animado. Isso funciona mesmo? Funciona, ainda mais na correria que a gente está. Na real, assim, a pessoa que dorme muito bem à noite, a quantidade de horas, e não tem privação em nenhum momento da semana, ela não vai precisar daquela sonequinha, mas essa soneca de 15, 20 minutos não tende a atrapalhar o sono lá da noite. Agora, se ela pega, não, no almoço eu preciso dormir pelo menos 1 hora, 1 hora e meia ali, é porque ela está compensando, ou isso também vai acabar atrapalhando o sono da noite, porque ela já descansou um pouco, então ela vai diminuir a pressão de sono que a gente chama, né? Aquele cansaço que você vai ter lá à noite que vai te fazer adormecer logo. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade para pegar no sono, acaba dormindo mais tarde, ela precisa acordar cedo e compensa ali à tarde. Ela vai tornando isso um ciclo vicioso, porque compensa ali na hora do almoço, mas atrapalha o sono lá na frente. Então, o ideal é não passar aí de 15, 20 minutos na hora do almoço. Anota aí, hein? Anota aí. Nada de ficar dormindo bastante depois do almoço. Sei que dá aquela vontade. Mas sim, vamos aqui para a última, ó. Quantas horas eu devo dormir? A gente até comentou. Um pouquinho subiu, vou até colocar aqui, ó. Apagou a luz aqui agora. A quantidade de horas que a gente se sente bem e revigorado, né? Existe a média, existem os curtos, que é uma pequena parcela, existem os longos dormidores, são outra parcela. Mas é aquela quantidade de horas que você se sente revigorado, acorda bem recuperado, descansado, e não precisa ficar compensando outra hora do dia ou no final de semana. Então, essa é a quantidade ideal. Então, você acordou bem, não precisou de ninguém ficar chacoalhando, essa é a quantidade de horas ideal que você precisa. Que demais, doutor, obrigado. Pessoal da Dinâmica, parabéns, viu? Muito legal que você foi acompanhando, ó. Tá dormindo, desligou, deixa o celular de lado. Muito legal. Doutor, vamos voltar aí para nossa sala? Obrigado pelas dicas aí, esclarecimentos. Tô um pouquinho preocupada. Diga lá. Agora é o momento. Agora é o momento. A longo prazo, né? A curto prazo tá tudo ok, mas depois essa privação de sono pode dar errado, né? Pode. Eu sempre falo, a gente encontra muitos trabalhadores de turno e precisam existir os trabalhadores de turno. Mas eu costumo falar assim, ó, se existe essa possibilidade, torna esse período da sua vida um período não tão longo. Não faça disso todo o seu trabalho, sua vida, você privar o sono, porque vai ter consequências, você vai ter mais doenças, mais alterações cognitivas, perda de memória, perda de vitalidade, envelhecimento precoce, risco de câncer aumentado, risco de doenças cardiovasculares. Ai, tô com medo. Olha, eu tenho mais uma pergunta, mas agora a gente vai para as redes sociais, porque a gente precisa ouvir você aí de casa. Minha pergunta eu consigo fazer nos bastidores, ou então eu vou colocando aqui na conversa. Mas vamos lá, você aí de casa, o que você está falando, o que você quer saber? Pergunta para o doutor, aproveita. A Cidinha, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Quando envelhecemos, o relógio biológico muda e o sono também?
é um pouquinho daquilo que a gente já estava falando, né? É interessante. Sim e não, né? O ritmo biológico, a gente fala ritmo biológico, ele muda um pouquinho. Então, o idoso ele tem que ser um pouco mais matutino. Só que é engraçado porque essa quantidade de sono, o vozinho ele acaba dormindo pouco à noite, mas não é que ele dorme pouco à noite. Ele precisa de pouco sono, eu preciso dormir menos. Não é isso, é porque o idoso que não tem uma atividade intensa durante o dia, ele vai tirar mais cochilos durante o dia. E acaba que à noite ele vai precisar de menos sono. Então, ele vai acabar dormindo menos. Ele teve um sono de pior qualidade porque ele relaxou o corpo, descansou o corpo, mas não fez o ciclo completo do sono, não aprofundou porque não é... O corpo não está acostumado a dormir de dia, né? A ter um ciclo completo. E aí ele vai chegar mais descansado à noite e vai ter um sono superficial porque não precisa restabelecer tanto, revigorar tanto o organismo do cansaço. Mas a parte cognitiva não teve os benefícios daquele sono noturno. Então esse idoso acaba tendo um sono bifásico, é igual a criança, né, que dorme, o neném, né, que dorme, não tem a melatonina até os 6 meses, a melatonina não secreta tão bem quanto a gente, né, não tem essa produção como a gente tem. Então eles não têm um ritmo noite e dia. Mas o idoso volta a isso pela falta de atividade. E aí, pela possibilidade de descansar um pouco mais, ele acaba atrapalhando o sono da noite. Vai trocando a noite pelo dia e essa qualidade não é boa. E vai piorando as doenças degenerativas que muitas vezes ele já tem. Aí tem a questão da próstata, acorda à noite por conta de dor, o idoso tem muita dor, tem que ir ao banheiro mais vezes, então tudo isso vai fragmentando e ele vai tentando compensar isso durante o dia. Mas isso é o que muda. Em termos de hora, talvez se a gente puxar aí meia hora, 1 hora a menos do que uma pessoa jovem, mas não muda tanto assim. Um idoso muito ativo, você percebe que ele mantém praticamente o mesmo padrão da juventude dele. Eu fico pensando assim, a gente está falando sobre a privação de sono, pessoas que decidiram acordar de madrugada para render mais o dia ou para fazer atividade, está tudo certo. Mas a gente sabe também que tem várias doenças do sono, pessoas que têm apneia, pessoas que têm outros problemas, né, roncam, né? Eu fico pensando assim, a pessoa que ronca muito, ela tem uma boa qualidade do sono? Ok, ela dormiu 12 horas, foi lá, dormiu de meia-noite a meio-dia, né? Num horário totalmente errado, tudo mais, mas ela teve uma boa qualidade, como é que eu vou mensurar, né? Aí quando você estava falando ali assim, você está 100% do tempo relaxado. Eu comecei a deixar a janela aberta e falei assim, vou deixar o sol vai entrar e eu vou acordar para cortar a melatonina, como o senhor tinha falado, né? E aí funcionou, foi bom. Foi melhor acordar. Eu vi os passarinhos, eu vi, tipo, né? Foi muito legal. Não ficou com aquela ressaca, Não né? fiquei com a ressaca. Mas nesse momento não estou conseguindo. Mas aí voltando só para finalizar a minha pergunta, dá para fazer o final dessa pergunta agora, Sarinha? Ou você prefere depois? Aqui a minha diretora, para ela não brigar comigo. Mas e aí, como é que eu vou saber se a qualidade daquele sono é suficiente? Como é que eu vou para investigar? A gente sabe que tem as doenças, a gente precisa de ajuda. Uma pessoa que ronca muito é um indicativo de que pode não estar legal. Lógico, tem gente que ronca e ronca bem e não fragmenta o sono. Mas no exame do sono, que chama polissonografia, onde a gente vê várias variáveis fisiológicas, como respiração, oxigenação, como é que está a respiração desse indivíduo, se ele está entrecortada, se está diminuindo o volume de ar que ele mobiliza em cada ciclo respiratório, aí caindo a saturação de oxigênio. E como você observa ele no eletroencefalo, a gente consegue ver exatamente as fases do sono. Então, a gente vê que aquele indivíduo está mantendo um sono mais superficial, se ele aprofunda muito, ele para de respirar. A respiração dele fica muito ruim. Então, esse indivíduo acaba fragmentando e a gente consegue enxergar isso no exame de polissonografia. E esses indivíduos, eles vão acabar tendo pressão alta, diabetes. Então, outros problemas que associados, a síndrome metabólica, que os médicos sempre falam, né? Dizem pra gente que esse ronco tem coisa a mais aí. Deve ter a apneia do sono aí no meio, né? Mas a gente tem que ficar atento àquela pessoa que dorme demais. Se ela já dorme demais desde a juventude dela, é o padrão, ele geralmente mantém esse padrão. Não, de repente ganhou peso, né, a partir dos 30 anos, começou a roncar e aí ele precisou de mais sono, está dormindo muito. Não, isso aí está tentando compensar uma qualidade ruim. Geralmente, por mais que durma bastante, essa pessoa não vai acordar revigorada. Né? Ela sempre tem aquela ressaca, Gostei disso, ressaca do pós-sono, né? Ressaca, tipo, dormi, mas acordei de ressaca porque eu não dormi o suficiente.
Vou começar a prestar atenção nisso. Agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente continua conversando com vocês de casa. Até já. Estamos de volta e olha só, eu fiquei pensando aqui, né? O Lucas lá no começo do programa falou assim, vai ter que acordar mais cedo para aprender a fazer artesanato. Eu falei, Lucas, aprender a costurar nessa idade, nesse tempo, nesse momento, não dá certo para mim. Mas não, olha, eu tô aqui do meu lado com a minha amiga, jornalista e de velhos tempos, Fernanda Beatriz, muito bem-vinda no nosso programa. Sinta-se à vontade e a gente vai fazer o artesanato. Você que estava aí com um pouquinho de saudade desse momento, a gente catou a Fernanda e falou, Fernanda, vamos colocar seus dotes aqui para poder a gente entender e ganhar um dinheirinho, né? Estamos ainda, né, nem chegamos no meio do ano, mas quem sabe aprender uma profissão, pegar aquele tempo da tarde, conseguir, ao invés de tirar o cochilinho depois do almoço, que tal colocar a mão na massa e ganhar um dinheirinho? Ou quem sabe até presentear, né, Fernanda? Oi, Patrícia, exato. E até uma maneira de descansar também a mente do trabalho, né? Desfocar daquele problema atual. E é uma arte bem fácil que não... Artesanato não é só costura. Não, você vai ver aqui que é bem fácil. Lá, vamos fazer um suplá. O que é suplá, né? A gente sempre fala assim, mas esse nome é muito difícil, né? Ou então a gente vai num restaurante, aí tem tudo aquilo ali arrumado. Não, gente, um suplá, não sei se é essa a tradução, né? Mas é um suporte, né, de prato. Eu vou mostrar aqui para qual câmera? Não sei, esta câmera. Olha só. E aí eu falei, não, vou ter que aprender a costurar. Como é que eu vou costurar? A canhotinha que não consegue costurar. Mas olha que interessante. Isso aqui é um cipó, é isso? Isso, não, é um barbante de sisal. Ó, esse daqui que você está segurando. E aí é totalmente, né, aleatório. Não é uma coisa assim, eu preciso saber fazer um pontinho, aprender desde já. A Fernanda trouxe algumas opções, então fala para eu não errar aqui ao vivo. Fernanda, me ajuda. Esse é um sisal, então é esse tipo de linha. Esse é um barbante de sisal. Aquele que está ali perto de você é um barbante de juta. E esse outro vermelho que eu trouxe aqui, ele é um barbante de 85% algodão. Geralmente se faz muito crochê com esse tipo de barbante. Os três dá pra gente fazer essa opção de suplá, de apoio para prato. Então tá. Então aí eu fico pensando assim, será que eu vou perder muito tempo? Será que eu vou demorar muito? Será que eu vou ter que acordar tão mais cedo para aprender? Não. Para fazer vai ser super rápido porque o processo ele é muito prático. O que vai levar um pouquinho mais tempo é porque a gente tem que secar, esperar o tempo da cola, da secagem, isso aí tem que ser bem respeitado, senão ele não vai formar. Então, podemos começar? Podemos começar. Começamos então pelo menos pelo material. O que a pessoa de casa vai precisar ter em casa ou fazer aquela listinha para comprar e começar a treinar? Eu trouxe aqui opções bem fáceis para o pessoal usar o material que já tem em casa. Então, por exemplo, aqui nós temos uma base de madeira, isso é MDF. Em qualquer loja de artigos para artesanato você encontra. E essa base daqui, ela é de MDF, mas se a pessoa não tem papelão, consegue fazer. Usa um balde que tem em casa, um pote, uma bacia, faz uma circunferência ali no papelão, corta e já vai ter uma base parecida com essa. Tem que ter uma referência, Tem que ter uma referência. Em cima dessa base, eu acredito que dá para observar que eu coloquei um plástico e eu colei aqui atrás com fita crepe. Por que eu coloquei esse plástico? Para na hora não colar e quando a gente for retirar a peça, ela não vai sair. Então, é sempre bom colocar um plástico, qualquer plástico que você tenha em casa. Outro processo do material são prendedores de roupa. Você pode usar prendedores de roupa ou pode usar também esses clips de papel que a gente encontra em qualquer papelaria. Mas o prendedor de roupa, acho que todo mundo tem em casa, né? É mais fácil. Agora, o prendedor de roupa, o ideal é que seja de plástico. Prendedor de madeira, como a gente vai usar uma cola branca, ela também adere na madeira e aí fica difícil para a gente soltar. Então, esse prendedor de plástico. E também vamos precisar do barbante, nesse caso eu vou usar o vermelho. E vamos também precisar de cola branca, qualquer cola branca. Cola polar. Isso, um pouquinho de água e pincel. Aí, o que a gente vai fazer? Esse aqui eu já mostrei que é a base, eu já revesti do plástico. Tá faltando e eu tenho água aqui... tá faltando um pouquinho de água aqui. Você consegue? Eu tenho essa outra base. Essa outra base daqui, eu já coloquei os prendedores. Então, por exemplo, a gente já vem aqui, ó, só colocar os prendedores de roupa aqui, encaixando bem. Vou pegar esses aqui.
e eu vou completar. Não tem assim um espaço ideal que seja de referência, não tem que medir, é mais no olho mesmo. Vai deixando aqui 2 dedinhos entre um e outro e a gente vai colocando os prendedores de roupa de plástico. Depois que a gente termina... Essa base tem mais ou menos uns 30 centímetros? Ela tem 35 centímetros, o diâmetro, 35 centímetros. Mas pode variar o tamanho? Pode variar, de repente, para quadrado? Pode, sim. Né? Se você, exato, e se você tem um prato maior, você pode também fazer um diâmetro maior. Ah, o prato é pequeno, é só para sobremesa, então a gente faz ali um diâmetro menor. Sim. E além de prendedores de roupa, nós podemos usar também prego. A gente só vai precisar de uma madeira mais grossa, porque esse MDF ele é muito fininho. Sim. Depois que a gente preenche aqui com os prendedores, nós vamos começar a passar a linha. A gente vem aqui, esse é o barbante normal. Se precisar de ajuda, fala que eu pego aqui. Tá. Eu vou cortar aqui, ó, um pedacinho da fita crepe, com a mão mesmo. E eu vou prender aqui só para ter como referência, porque no final eu preciso desse fio para arrematar e a peça ficar bem presa. Qual que é o processo? Vou colocar o barbante aqui desse lado. E eu venho passando ele aqui, ó, por trás dos prendedores. Passo aqui por trás e vou de maneira aleatória. Aí eu passei nesse, aí vou aqui em outra extremidade. Como se fosse uma trança, sei lá, uma costura, Isso, né? Só passando aqui aleatoriamente. Vou soltar um pouquinho aqui do barbante. E aí eu vou fazendo na peça não é inteira. Com força, né? Porque senão o pregador também vai... Exato. Vai sair. Não pode ser assim muito folgadinho, porque senão vai ficar frouxo. Mas também você não pode esticar muito, porque esse aqui, por exemplo, que é de algodão, ele se rompe fácil. Então nós vamos fazer isso em toda a peça, de modo aleatório, até a gente preencher. Aí eu trouxe ali um preenchido, Patrícia. Se você puder pegar esse próximo, esse vermelho, isso. Nós vamos fazendo isso. Agora tem uma questão especial. Por exemplo, quando a gente vai fazer com pressa, porque dá para fazer assistindo Entre Família e fazendo aqui o artesanato, é bem fácil. O que a gente não pode fazer é se confundir e passar por baixo, sabe? Tô fazendo muito rápido. É só por cima. Isso, eu venho por baixo do prendedor. Vou colocar aqui para a câmera, acho que o pessoal vai conseguir enxergar. Mas e a quantidade de tranças, vou falar assim? Aleatório, é conforme o gosto do freguês. Então, por exemplo, esse prendedor claro, eu vou passar aqui por trás dele. Eu nem posso passar aqui na molinha dele, que tem, nem posso passar na frente. O ideal é passar por trás, porque se eu deixar ele aqui entre, né, nessa molinha aqui, ó, acho que o pessoal tá vendo, vai ser difícil para retirar. Ele vai grudar depois. Então, a gente vai fazendo isso aqui, aleatório, e vai ficar como que você está aí na mão. Tá. E aí, o que eu falei pro pessoal de casa, cuidado para não passar o barbante aqui atrás, porque aí depois para tirar vai ser um pouco mais difícil. Entendi. Quando a gente preenche, faz todo esse trabalho aqui de forma aleatória, eu vou cortar esse barbante, ele vai ficar como esse que está aí na sua mão, Patrícia. Isso aqui eu já não tenho. Ó, você vê que eu fiz aleatório, eu passei alguns até por cima, mas sempre prendendo atrás. Quando eu fiz uma camadinha disso, eu passei cola. Como que eu faço a cola? Eu vou pegar aqui, eu vou tirar um pouquinho dessa água que tá aqui no copinho. Né? A gente vai precisar só de um pouquinho de água, porque senão a cola vai ficar muito líquida. Então aqui eu tenho um dedinho de água. E quando eu tenho essa água, eu vou colocar o dobro da cola, a cola branca normal. Se for um medidorzinho, é mais fácil, Isso. Né? Geralmente eu faço assim, eu coloco um dedinho de água, às vezes eu coloco a cola primeiro. Aí aqui eu coloco mais cola. Você quer que ela fique mais líquida? Não, eu quero que ela fique assim, aqui ela tá muito concentrada, eu quero que ela fique um pouquinho mais líquida, mas não muito líquida. Tá. Tanto que para essa quantidade de água eu colocaria até mais cola. Mas como é só para demonstrar, então eu venho aqui com o pincel, mexo para diluir a cola na água. E o próximo passo é passar essa cola aqui em cima. Você vê, eu fiz todo esse processo, eu cortei a linha, tá até aqui a linha que eu cortei, eu prendi para não perder.
Tá. Terminei, já vi que tá legal, vou cortar o barbante. E ele tá aqui, cortado. Eu deixo ele aqui e eu venho passando a cola para espalhar tudo. Eu posso até prender esse barbante nesse primeiro aqui que eu fiz embaixo. Tá, agora dou um deixa eu só nozinho. entender. A cola, ela serve para colar entre uma coisinha e outra que você, né, como se fosse... Exato. A Eu não preciso cola, passar no fio, assim, eu tenho que passar só nessas junções, o ou não? ideal seria você passar em toda a peça, todo o fio. Porque Tá. a cola, além de aderir um fio no outro, que é o que vai dar a aparência do suplá, ele vai também deixar esse fio um pouco mais resistente, um pouco mais Durinho, firme, vai mais ficar bem durinho, isso. Que é o que você quer, né? Que seja Exatamente, um suporte. é. Né? E aí, ó, é só passar cola nele todo. E aí você falou que tem que esperar secar. Isso. Quanto tempo, mais ou menos, a gente precisa secar? Olha, Patrícia, nesse tempo frio, o ideal é secar 2 dias ou 3 dias. E aí na- o fio fica enrijecido. Ele fica enrijecido, Ai, agora como você tá entendi. aí. Esse aí, Pondo a mão, a gente consegue entender ele a tá mais diferença, firme. né? Quando a gente pega aqui esse fio, né, que é o mesmo tipo, né, que é de algodão, ele tá molinho. Uhum. E agora ele tá bem durinho. Isso. Até poderia, de repente, arrebentar com mais facilidade. Exato, se ele tivesse muito fininho. Né? Quando a gente passou toda a cola na peça, não tenham piedade, passem cola. Deixa secar. 2 dias. Secar à sombra 2 dias. Se você não tiver pressa, deixa secar 3 dias. Uhum. Esse aqui, por exemplo, ele não tá 100% seco. Aqui eu posso ainda passar mais uma camada de cola e deixar secar mais um dia. Posso passar mais vezes cola, né? Pode. Você passou quantas camadas em média? Em média, 2 camadas. Então você passa uma camada, seca 2, 3 dias, Isso. passa mais uma camada. Entendi. Exato. Principalmente o barbante. O barbante ele é um pouco mais difícil de trabalhar do que o cordão de sisal ou de juta. A cola adere com mais facilidade, mas o barbante não. O algodão absorve. Então a gente tem que ter mais cola e mais paciência. E agora? Qual o passo? A gente vai tirar os prendedores. Fica um Só mais pouquinho uma questão. preso. Aquele fio final lá, você colou ele também. O que eu fiz? Lembra que o primeiro... Eu vou até pegar aqui rapidinho. Você tentou dar uma trançadinha, né? Esse primeiro fio, eu coloquei uma fita crepe no primeiro. Então, eu já sei que ele tá aqui. Aí, eu vou pegar esse fio que tá aqui, soltar da fita crepe. Ó, ele tá aqui. E aí você vai meio que dar uma E eu trança. amarro, dou um Aham. nozinho Tá com bom. o outro fio que ficou solto. Entendi. Mas pode colar também, porque eu acho que fica mais seguro assim. Tá. Depois que secou, é só a gente retirar os prendedores. Por isso que não pode ser prendedor de madeira. Porque senão ele colaria. ele vai colar. E também não pode você passar aqui no meio, senão para fazer esse movimento não fica consegue. ruim. Aí vai tirar. Vou te ajudar aqui. Me ajuda, vamos ver o E resultado. a canhotinha aqui é meio desajeitada. Se eu conseguir fazer, todo mundo consegue. Ó, esse aqui tá mais preso. E aí? Esse eu vou Esse deixar aí pra tá. professora. A gente tem que aproveitar, né? Pra A gente não vai estragar o artesanato. soltando. Que legal. Como a gente passou o plástico na base, se for de papelão ou se for de MDF, o ideal é passar o plástico para, ó, ele solta. Que Ó, os restinhos de cola, fantástico. a gente vai limpar depois. E aí você precisa dar uma ajeitadinha? Não, Isso, aí dá uma Aham. encurvadinha. Olha, aqui eu colocaria ainda mais cola aqui atrás, tá vendo? Ele Sim, ele ficou ficou com a mole. textura do algodão. Uhum. Aí a gente pode, depois de tirar da base, passar mais cola e deixar secar. Uhum. Sempre a cola com água. E esse é o resultado. Esse aqui é o É rosa. lindo. E aí essa colinha aqui você pode pegar e ir tirando A gente vai sem tirando estragar? isso sem Não vai estragar. estragar. Não, porque ele já tá firme. Uhum. Aí a gente pode só arrancar, que essa é a parte que vai ficar o prato em cima. Sim. Vou colocar esse prato aqui. Vou tirar esse. E fica que a esse gente aqui acabou de rosa. fazer. É uma ideia, Patrícia. Tá chegando o dia dos namorados, o pessoal quer fazer um jantar. Faz aí vermelho. Que lindo! E o custo disso? A gente estava conversando antes de começar. Eu vou tirar aqui, vou tirar os pratos. Tá. O William vai brigar comigo, porque fez a ornamentação da nossa mesa. Mas só pra gente mostrar aqui, olha, bem de pertinho. Consigo mostrar? Olha só como ficou esse. De sisal. Esse é de fio de sisal. O fio de sisal ele é um pouco mais caro. O novelo que eu comprei,
com mais ou Esse que a gente menos acabou de uns fazer. 200 metros, ele custou R$20. Dá para fazer umas 3 peças. Aquele dali é o fio de juta, ele é um pouco mais barato. Fica em média um novelo desse tamanho que você tá aí, uma média de R$12. A gente consegue fazer muito, porque vem bastante material. Isso aqui não é tão grosso, né? Acho que Não. o efeito de um de sisal, ele... Ele é diferente, você vê É que ele é mais diferente. pesado, ele é mais firme. Sim, sim. Até para guardar, né? A gente Exato. tem uns suportes de panela, né? Que a gente coloca lá Exatamente. e tal. Adorei, E esse de adorei. barbante, ele é um pouco mais fininho, mas a vantagem é que você consegue fazer colorido. Várias cores sim. vivas. Porque se fosse pintar esse, aí não tem como, né? Não tem como. Tem como, mas vai ser um trabalho a mais. É melhor já pegar a Imagina peça tirar tudo colorida. isso. Não, não, não. A gente está aqui para facilitar a sua vida. Entre família, a gente sabe como é difícil lidar com a vida real, né? Adorei, Fernanda, adorei. E os contatos? Os contatos da Fernanda vão passar na sua tela. Fala aqui pra gente dos seus trabalhos, né? Sua vida extra. Sou artesã por paixão, vamos dizer assim. Então, eu gosto muito da área da costura, me identifico bastante, mas nessa ideia de trazer algo que todo mundo que não gosta muito de costura pode fazer, então a gente traz aqui outras áreas do artesanato. Pra facilitar a sua vida, embelezar a sua mesa. Obrigada, Renata. Fernanda, mais uma vez. Obrigada. A gente se vê em breve, né? Com mais ideias para poder facilitar a vida da dona de casa. Com certeza. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. E a gente vai voltando para nossa roda da conversa. Na verdade, hoje é consultório, né, Lucas? Tá consultório. Que demais, lindo! que demais aquilo ali. Vou fazer aquele negócio ali pro Dia dos Namorados, ela falou, né? Exato, já deu a ideia. Fernanda manda muito bem, né? Muito, Que demais. muito. Ela Ficou lindo. faz uma calma, vai explicando tudo. Que demais. É um presentão pra nós E é receber, tipo, pra jornalista, gente. Exatamente. A gente receber aqui um pouco mais. Muito legal. Espero que você de casa esteja gostando. Você viu que o material ficou passando na sua tela. Depois você pode ir lá no NT Play, rever e fazer aí com mais calma. E agora, Paty, agora é a hora que você de casa participa. Consulta, vai. A hora da consulta. Você de casa pode participar, mandar a sua interação, mandar a sua pergunta. Lembrando que para você participar é simples. Pelo 12 98315 0249, tem até o QR Code ali, o QR Code para você colocar o celular, a câmera dele ali e já mandar a mensagem direitinho pra gente, tá certo? Pode colocar na tela quem tá participando com a gente, mandando pergunta. A Tereza aqui mandou mensagem pra gente. Boa tarde pra você, Tereza, obrigado por participar. Doutor, por que algumas pessoas demoram a dormir e dormem pouco? Queria saber, pois acontece comigo. Tem vários fatores aí, né? Mas o mais frequente é a pessoa ela atrasar o ritmo biológico dela por conta da tecnologia, da luminosidade que vai atrasar o nosso ritmo biológico. E aí ela adquire mecanismos compensatórios para isso. Então ela vai acabar por estar um pouco mais cansada, tomar mais café para ficar mais desperto. Ela vai talvez tentar tirar um cochilo aí pós-almoço, ou chega à noite ali, 6 horas da tarde, já chega tão cansada que ela vai dar aquele cochilinho no sofá assistindo televisão. Aí quando ela vai para a cama para dormir efetivamente, acaba demorando para dormir e acaba dormindo pouco. Agora, tem aquelas pessoas que, como a gente comentou, que dormem pouco e se sentem muito bem. Que é uma pequeníssima parcela da população, são os curto-dormidores, né? Mas a maioria aí é bem privada de sono, viu, Lucas? Mudar o ritmo, né? Aquela coisa do contrato, né? O que eu quero, né? Quem eu quero ser daqui a 10 anos? Quem eu quero ser daqui a 20 anos, né? E pensar que às vezes a gente faz uma troca que não fecha a conta. É tão pequeno. Não, eu preciso produzir, eu vou dormir menos para estudar mais. Não, se você fizer o ritmo certinho, dormir a quantidade certa, praticar atividade física, você vai render muito mais, né? Então, o aprendizado vai ser muito maior. Então, naquele momento do sono, a gente faz os ciclos do sono e tem o sono REM, é onde o cérebro vai catalisar ali, ver o que é importante, o que não é durante a noite e vai reter o que precisa ser retido, né? Quantas horas você dorme, doutor? Olha, as minhas crianças não dão trabalho, viu? É por privação do dia a dia mesmo, né? A gente acaba se atrasando pelo trabalho, mas em média aí umas 6 horas e meia por noite, dependendo do período. Tem períodos da vida que a gente está um pouco mais tranquilo, 7 horas, às vezes 7 horas e meia, mas acho que atualmente estou com uma privação, viu? Tá tipo eu. Ai, que alívio, ele é o médico. Vamos lá, mais interação, pessoal aí de casa. Tá falando a Vanusa. Queria saber quanto mais durmo, mais fico com sono. Acordo querendo deitar de novo de tanta canseira. É normal? E por que isso acontece, doutor?
Falamos sobre isso também. Pois é, pode ser que seja um problema relacionado ao sono, né? Então, assim, tem pessoas que elas têm um atraso, uma fase de sono atrasada, né? Então, essa fase de sono atrasada, ela tem um sono de pior qualidade, porque ela precisa dormir cedo, só que o corpo dela, o ritmo biológico dela não é aquele. Está programado para dormir um pouco mais tarde, por secretar melatonina um pouco mais tarde. Então, ela se força a dormir fora do ritmo dela, ela não descansa bem, e aí ela acaba avançando um pouco mais e querendo, ou acordando ali por volta das 6 horas, dormiu às 10, mas acordou às 6, opa, são 8 horas. Mas ela não dormiu efetivamente numa qualidade boa. Então ela acorda às 6 horas com aquela ressaca que a gente comentou, né? Difícil, ele querendo dormir mais, mas porque ela não teve uma boa qualidade. Então a gente tem que excluir alguns problemas. Pode ser um atraso de fase, pode ser algum problema durante o sono, às vezes tem um distúrbio do movimento, tem gente que tem bruxismo, tem gente que tem movimentação periódica de membros, apneia do sono. Então isso vai fazer com que a qualidade dela não seja boa e ela acaba querendo dormir mais. E tem algumas pessoas que aí já é ali pensado a dedo, que existe, que tem a narcolepsia, que é uma doença em que a pessoa, não importa o quanto ela durma, o sono não é de tão boa qualidade e a pessoa fica com hipersonolência durante o dia. Então, isso aí é um diagnóstico que precisa ser feito no consultório, dado a história, exames que a gente acaba solicitando, mas existe esse tipo de pessoa, né? Que é um problema mais raro, mas não existe sono suficiente para essa pessoa. Independente se o sono dela não tem nenhum problema ali de respiratório, de movimento, o sono é um pouco mais agitado e ela tem, independente do quanto ela durma, ela vai ter sempre sono durante o dia. Se a gente tivesse que responder, não vamos responder nada. Deu a hora do intervalo. Responder. Como não ir para o intervalo agora? A gente parece assim, né? A gente tem uma voz do além. Mas eu vou jogar, vou fazer igual o Cris, vou deixar na tela. Se tivesse que responder a pergunta do programa de hoje, acordar mais cedo, é bom ou é ruim? Para a maioria das pessoas... Responde agora? Responde agora, Sara. Vamos lá. Eu já tô curioso. Eu já tô curioso. Chama lá que não dá pra mim. Eu já tô curioso, mas desculpa, vai ter que esperar o próximo bloco. A gente vai obedecer a diretora aqui, seguir certinho. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com o Entre Família. Olha só, agora tem um convite mais pra lá de especial, viu? Olha só. Neste sábado, dia 21, vai rolar um evento super especial aqui na Novo Tempo. É o Anjos da Esperança. O que acontece? A gente vai falar um pouquinho sobre, tem um título igual a você. Pessoas que acreditam em tudo que acontece por aqui, que estão realmente focadas na missão, em realmente levar a mensagem de Jesus para mais pessoas, que acreditam no nosso trabalho. Nós que estamos aqui em frente, atrás das câmeras, na rua, tudo, trazendo um conteúdo para levar o melhor para você. Pessoas que acabam somando, contribuindo com isso. E o legal de tudo isso, desse programa especial que vai rolar no próximo sábado, é que você vai conhecer pessoas que trabalham aqui também e que também acreditam, além de trabalhar e sabendo de perto tudo que está acontecendo por aqui. A gente pode ser que não esteja tendo a noção do que acontece do outro lado, ela vai também contar um pouquinho da experiência dela. E mais, aonde essa mensagem acaba chegando, o resultado de tudo isso, pessoas que estão super longe aqui da emissora, tudo, mas que a Novo Tempo chega até elas e faz uma diferença tremenda. Elas vão contar um pouquinho mais sobre isso, para que nós também, que somos funcionários, vocês que vão estar assistindo, acompanhando, entendam que todos somos iguais a você. Às vezes passam por alguma dificuldade, tudo, mas que mesmo assim acaba acreditando, estão contribuindo e acreditando em tudo que acontece aqui. Então você é super convidado para estar com a gente nessa programação. Vou até falar novamente, dia 21 de maio, que é o próximo sábado agora, a partir das 8 da noite, com o título Igual a Você. E você vai poder acompanhar, não só pela TV, mas também pela rádio e pela internet. Conhecer essas histórias, essas vidas que estão sendo transformadas pela Novo Tempo, pelo apoio do Anjo da Esperança. Você vai poder acompanhar essas histórias de pessoas que trabalham aqui, estão totalmente envolvidas. Nós super convidamos para estar com a gente, então, no próximo sábado, dia 21, com a programação Igual a Você. Agora eu vou voltar aqui para a nossa conversa. Vamos voltar com a pergunta que ficou no ar, não dá muito certo. Exatamente. Por favor, esclareça para mim, o pessoal de casa. O que a pessoa que madruga realmente tem um desempenho melhor durante o dia? É bom para o ser humano? Digamos assim, você acordar mais cedo, se ajustar ao ritmo da natureza, talvez seja mais fácil manter essa ritmicidade. Porque você vai ter luz natural. E quando o pôr do sol vier, você vai ter ausência de luz de forma natural. O problema é que a gente usa a luz de forma artificial.
Então a gente consegue, de certa forma, controlar o nosso ritmo e desordenar ele. Então, assim, acordar mais cedo, entendendo que a gente está caminhando junto com a natureza, a gente consegue manter melhor isso. Agora, a gente tem que respeitar o ritmo de cada um. Tem gente que tem realmente uma vespertinidade um pouco maior, essa pessoa não vai conseguir acordar cedo e se sentir bem. A pessoa é mais vespertina, ela vai até um pouco mais tarde. Se ela não está usando aí a luminosidade artificial do celular, dos tablets, da televisão, enfim, não está se ativando de forma artificial, ela tem que respeitar esse ritmo, ela vai funcionar melhor. Principalmente os adolescentes, os jovens, né, os adolescentes e jovens, eles tendem a ser um pouco mais vespertinos. Então, respeitando um pouco mais o ritmo biológico, o desempenho ele é muito melhor, né, do que a gente taxar assim, não, todos funcionam melhor acordando cedo. O idoso talvez funcione melhor acordando mais cedo. E até essa relação, a gente falou um pouquinho sobre a luz, acaba influenciando tudo, já tem o horário de levantar. E quem tem dificuldade, cego, digamos assim, como é que funciona com essa relação? A luz para influenciar ou não? Você está afiado nas perguntas, hein, Lucas? Essa pergunta é capciosa. Muito bem lembrado. E aí, nós somos seres que somos regidos pela luminosidade e os cegos totais, né? Porque tem cegos que enxergam luminosidade e tem os cegos que não têm ativação nenhuma por conta da luminosidade. Então, existem estudos que o ser humano, o ritmo de 24 horas, ele não é 24 horas. Ele é 24 horas e alguns minutos. Então, a gente tem que ter algum sincronizador, no caso, o melhor deles é a luminosidade. Então, se botar todo mundo numa caverna e deixar a gente fazer o ritmo da gente, a gente não vai fazer 24 horas, a gente vai fazer 24 horas e mais alguma coisa. Então, o cego, ele tende a não ter essa secreção da melatonina de forma adequada e ele vai sempre tentando atrasar um pouquinho mais o horário. Então, ele vai ter períodos em que ele vai estar sincronizado com todo o ritmo das pessoas em volta, do trabalho. Ele vai dormir bem, aí ele vai começando a atrasar e vai começando a dormir mal. Então, ele vai passar por esses períodos de sono bom e sono ruim. E aí, a gente tem que administrar a melatonina de forma externa para sincronizar o ritmo dele e ele ter um sono de melhor qualidade. E todas as outras coisas que ele fizer vai ajudar, né? Sempre acordar no mesmo horário, sempre ter aquela higiene do sono, de você se preparar para dormir sempre no mesmo horário, isso vai ajudar muito. Então, a maioria dos cegos, eles passam por esse problema tem problemas relacionados ao sono justamente por não ter essa sincronização pela melatonina. Então, aqueles cegos totais, muitos precisam de ter um auxílio com melatonina externa para sincronizar direitinho e ter um sono de boa qualidade. Assim como os atrasos de fase. A gente estava comentando aqui antes de entrar, Paty, falando sobre as viagens ao leste, lá para a Europa, a gente vai acabar adiantando esse ritmo. Vai ficar acabado, porque vai acordar no café da manhã às 6 horas, vai ser como se fosse, vai ser 4 horas a menos, né? Então você não vai querer tomar o café da manhã, você vai querer ficar sem fazer nada, porque seu corpo não está acostumado com aquilo. A pessoa que tem atraso de fase, ela se sente assim quando levanta no horário de 6 horas. Que tristeza. E aí precisa fazer todo um trabalho de ritmo, muita luminosidade de manhã e melatonina na quantidade adequada e no horário adequado. Não é essas que a gente compra e toma e para dormir, não. Você tem que descobrir a dose adequada de cada um, dar 1h30, 2 horas antes para já iniciar um processo. E você vai atrasando, vai adiantando esse ritmo da pessoa aos poucos. Então, tem as horas certinhas de você começar a dar melatonina e ir adiantando para trazer essa pessoa para o ritmo. E ela vai ter sempre que muita luz de manhã e melatonina próxima ali, quando ela está escurecendo, para ela poder manter o ritmo igual ao nosso. Tem a ver com hábito também, né? Muito. É uma mudança aí. E você aí de casa está falando, vamos aproveitar que estamos nos minutos finais. E aí, o que você quer saber? Anônimo. Minha filha tem 4 anos, ela dorme às 9 da noite e acorda às 6h30 todos os dias, cheia de energia. O problema é que ela ronca muito e perde a respiração muitas vezes à noite. O que fazer para ajudar ela? Acho que aí tem um erro de interpretação de cheio de energia. É muito comum na criança os problemas respiratórios do sono fazerem ela ter uma hiperatividade. É uma hiperatividade, uma irritação. Então, talvez esse cheio de energia seja uma hiperatividade da criança. Muitas crianças são taxadas como déficit de atenção e hiperatividade por não dormirem bem à noite. Então, uma criança que vai às 9 horas, de 4 anos, e acorda às 6, ela está privada de sono, né?
Uma criança dessa dorme por volta aí de 12 horas, até um pouquinho mais, 4 anos de idade, né? 10, 12 horas. Então, ela pode estar privada e, além disso, ter fragmentação desse sono por conta da parte respiratória. Meu conselho, visite um colega otorrino para avaliar essa via aérea superior, que é muito importante que ela seja desobstruída, porque agora na infância é fundamental para o desenvolvimento da face. Então, a pessoa que respira mal quando criança, neném, ela vai ser uma respiradora oral quando ela for adulta e vai ter apneia do sono. Muito provavelmente pode levar a ter apneia por desenvolvimento orofacial errado, por ser uma respiradora oral, ter o nariz ali todo entupido. Então, nessa idade, ideal para avaliar se houver necessidade de desobstruir, tirar se a amígdala estiver grande, tirar a carne esponjosa que o leigo costuma falar, né? Então, precisa liberar essa via aérea e ela não pode ficar tendo essa fragmentação do sono. Que demais, que demais. Olha só, tô sabendo que tem mais interação, mais participação sua aqui, então pode colocar na tela, vamos aproveitar o programa aí. O Gedalno, isso mesmo, Genaldo? Aí, ó, ele falou o seguinte, trabalho 2 dias de manhã e 2 dias à noite e folgo 4 dias. Eu durmo durante o dia só umas 3 horas de sono, mas durmo bem fora desses dias que trabalho à noite e pratico corrida. Doutor, tem algo que eu possa fazer a mais do que isso daí? Olha lá. São poucos, ele trabalha só 2 dias à noite. Tem um desafio, 1 minuto para responder. 2 dias à noite. É importante que nesse dia que ele trabalha à noite, ele descanse antes do trabalho, que isso diminui os riscos que a gente falou da privação crônica de sono, e ele consiga descansar um pouco antes, 1 hora, talvez 1h30 antes do trabalho, e depois ele consiga descansar um pouco após esse trabalho. Mas ele tente manter nos outros dias sempre o mesmo ritmo, inclusive final de semana. Então isso vai dar uma regularidade melhor e vai se sentir mais revigorado. Mas que bom que pratica atividade física consegue já eliminar bastante risco aí relacionado à privação crônica de sono. Ajuda bastante. Muito bom. Doutor, temos que agradecer aqui a sua participação, uma tarde gostosa, um assunto que, embora seja pesado, a gente acha que não, o senhor conseguiu trazer e tornar mais leve. Tem sua rede social, está aparecendo agora na tela. Se não deu certo para responder alguma coisa aqui, aproveita que hoje ele vai estar mais ativo ali nas redes sociais. Vai dormir um pouquinho mais tarde, mas vai te responder. Por uma boa causa, né? Por uma boa causa. Tenta compensar quando der, né? Mas eu que agradeço, é sempre um prazer enorme, a gente para o que tem que fazer para poder divulgar conhecimento, isso não tem preço, né? Foi um prazer enorme e é muito gostoso falar do que a gente tem afinidade, a gente gosta, né? Ainda mais poder ajudar tantas pessoas aí com o alcance da TV. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Olha só, daqui a pouquinho tá chegando um programa por aí, hein? Daqui a pouquinho tem vídeo de saúde. Já quase agora. Tá quase chegando, tá na porta, já batendo aqui, tá chegando já. Teru tá com a gente já para poder contar o que temos hoje no vídeo de saúde, poder saber, já ficar ligadinho, já que tá chegando, tá pertinho já. Tô aqui junto com vocês e tô preparada para o frio, viu, Lucas? Ó, bem quentinha. E vou trazer assunto que tem a ver também com essa frente fria que a gente vai enfrentar, que a maioria do Brasil vai enfrentar, uma boa parte, quer dizer, vai enfrentar. A gente vai falar sobre as complicações da rinite. E um dos fatores para rinite pode ser essa mudança de temperatura. Além disso, a gente vai ter aqui acerte o passo para todo mundo fazer exercício físico, mesmo sem sair de casa. E a receita está por conta desse macarrão ao molho branco de tofu. Uau, mais uma especialidade. Olha, Patrícia, essa receita é perfeita para essa noitinha. Prática, saudável, que delícia! Você sabe que eu estou de olho ali no seu suplá. Não sei se você conseguiu ver, a Fernanda Beatriz, nossa colega aqui da Novo Tempo, fez um suplá tão bonito. Eu assisti, eu fiquei um tempo a mais lá no camarim e até trazei para chegar aqui só assistindo preparar, vi do começo aos fim e vou fazer em casa, tá lindo. De repente a gente ajuda aí a Arlete a deixar os pratos mais bonitos, as meninas da produção. Vamos fazer uma troca aí. Em breve vocês vão vir aqui para ensinar a gente outra coisa, estamos na produção aí. Tá joia. Que demais, que demais. Bom saber que tem essa ligação, tudo já vai poder fazer ali também. É isso aí. Teru, obrigado por estar com a gente. Tá muito elegante, gostei. Um assunto super legal, realmente. Estamos na paleta. Estamos na paleta. Tá verdade. Vendo, né? Depois tá tudo combinado. Teru, tudo obrigado. Azul. Até daqui a pouquinho. Até mais. Tchau, beijo. E olha só, amanhã
tem mais Entre Família, só que amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre assumindo seus erros. E aí, você de casa, errou, assume ou não? Oi, Deixa aqui. você Ih, chamou, já era afinal? tudo. Acabou Não, não. a gente como mãe, como, né, do lar, assim, a gente tem que dar o exemplo, né? Então, embora seja muito difícil, eu tenho assumido meus erros. Às vezes dou umas explosões, depois eu falo, acho que eu peguei pesado, você tem razão. Principalmente com adolescente lá em casa, né? Você tem que ser o exemplo, né? Mas é difícil, confesso. Deve ser difícil. E olha só, eu coloquei fogo aqui no programa para amanhã, viu? O que aconteceu? Eu entrevistei algumas amigas que moram juntas, coloquei algumas situações para elas que acontecem em casa. Às vezes deixou a bandejinha de gelo sem água lá, quando foi pegar, cadê o gelo? Comeu Coloquei comida algumas situações. do outro, né? Eu vi Comeu essa comida do reportagem. outro. Foi Cheguei colocando lá na lá. hora pra saber, e até que elas lidam super bem, né? E Lidam você, super como bem. é que você lida aí em casa com seus erros? Assume, não assume, conserta? É o tema de amanhã do Entre Família. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, Lucas. Valeu, obrigadão, Tamo pessoal. junto. Até mais, Tchau, viu? tchau. Tchau, tchau.